Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, mais um dia, né? Hoje já é quinta-feira. Gente, como a semana ela passa rápido, meu Deus! A gente começa a segunda-feira já falando que é terça e já entrando na quarta e já estamos na quinta e a gente tá de novo falando do sábado, né? É impressionante como realmente os dias têm passado muito rápido por conta da nossa rotina muito apurada, muito cheia de compromissos, né? A gente tem sempre o dia muito cheio e isso faz com que as horas passem rapidamente. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor. E hoje a gente vai ler o profeta Joel, um profeta pequeno, né, no Velho Testamento, mas com uma palavra profética deixada pelo Senhor poderosíssima, tanto para o seu tempo quanto para os nossos dias, até a volta de Jesus essa palavra vai se cumprir. Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana que já estamos caminhando aí, Senhor, novamente para o final de semana. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido amoroso, o Senhor tem sido fiel, mesmo a nossa infidelidade acontecendo. Às vezes nós temos certeza absoluta, Senhor, que nós não temos cumprido todo o propósito que o Senhor tem para nós, mas o Senhor tem se mantido fiel com a sua palavra. E é nela que nós podemos nos firmar, Senhor. E é nela que nós podemos colocar realmente os nossos pés para ser firmes, para caminharmos firmes, Senhor, até a tua volta. Jesus, muito obrigado, Pai, por esses momentos tão preciosos que o Senhor tem nos dado aqui, durante essa leitura com os meus irmãos. Eu glorifico ao Senhor, Pai, porque cada dia eu tenho visto os testemunhos, as palavras dos irmãos, do quanto tem sido edificante, do quanto tem sido fortalecedor, né? do quanto tem sido bom, Senhor, nós nos dedicarmos a esse tempo de leitura durante o nosso dia. Obrigada, Jesus, fica conosco mais esse dia, ministra a nossa vida, como o Senhor já tem ministrado todos os dias desse ano. Obrigada, Jesus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, o profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: O Senhor enviou esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Escutem bem, anciãos, ouça todo o povo. Já aconteceu alguma coisa assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem isso a seus filhos, que eles contem a seus filhos, e que estes falem sobre isso às gerações seguintes. Depois que o gafanhoto cortador deixou de devorar suas plantações, o gafanhoto migrador veio e comeu o que sobrou. Depois dele veio o gafanhoto saltador e comeu o que o gafanhoto migrador deixou. E finalmente o gafanhoto devorador comeu o que foi deixado pelo gafanhoto saltador. Bêbados, acordem e chorem, pois todas as uvas foram destruídas e o vinho novo foi tirado de seus lábios. Um grande exército invadiu a minha terra. É um exército poderoso que não se pode contar, e seus dentes são tão afiados como os dos leões, e suas presas são como os de uma leoa. Eles acabaram com as minhas vinhas e arruinaram as minhas figueiras. Arrancaram a casca das figueiras, deixando brancos o tronco e os galhos. Chorem de tristeza e fiquem de luto, como a jovem que chora a morte do seu noivo antes do casamento. As ofertas de cereais e de vinho que antes eram levadas ao templo do Senhor foram cortadas. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Os campos estão vazios de colheitas. Em toda parte a terra pranteia. O cereal está destruído, o vinho novo e o azeite acabaram. Vocês, agricultores, têm toda a razão para estarem abalados e desesperados. E vocês que plantam uvas têm toda a razão para chorar. Chorem pelo trigo e pela cevada também, porque toda a colheita foi destruída. A videira está seca, a figueira também secou. A tâmara e a romeira estão murchando. A macieira e todas as árvores do campo secaram, e por isso toda alegria murchou no coração dos homens. Sacerdotes, vistam-se de pano de saco. Ministros do meu Deus, ajoelhem-se, chorem a noite toda em frente do altar, pois não haverá mais ofertas de cereais e de vinho no templo do seu Deus. Convoquem um jejum, anunciem que vai haver uma reunião solene. Reúnam os mais velhos, todo o povo, no templo do Senhor, o seu Deus, e ali orem e clamem ao Senhor.
Está chegando o dia do Senhor e o castigo está próximo. A destruição que vem do Deus Todo-Poderoso está bem próximo. Nossa comida vai desaparecer de nossa frente. Toda alegria, satisfação acabarão no templo do nosso Deus. As sementes apodrecem no solo, os celeiros e depósitos estão em ruínas, os cereais secaram nos campos, o gado muge de fome, os rebanhos andam inquietos, pois não há pasto para eles. Até os rebanhos de ovelhas estão morrendo. Senhor, ajude-nos. O fogo destruiu os pastos e queimou todas as árvores do campo. Até mesmo os animais selvagens gritam pedindo a sua ajuda, porque para eles também não há água. Os córregos secaram e os pastos estão completamente queimados e secos. Nós temos o Senhor falando a respeito de um cenário, né? De um cenário que está acontecendo e que vai acontecer também. Como eu disse, as profecias geralmente elas têm o seu cumprimento parcial na época em que elas aconteceram. Então Joel está profetizando sim para Israel, para o seu tempo, para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento da história, mas Joel também fala de uma profecia escatológica do final dos tempos, onde nós veremos tudo isso acontecer novamente. Nós olharemos para tudo que está acontecendo e a destruição ela é total, porque versículo 15, está chegando o dia do Senhor e o castigo está próximo. A destruição que vem do Deus Todo-Poderoso está bem próxima. Então isso tem a ver com o juízo de Deus, isso tem a ver com a ira do Senhor, isso tem a ver com as consequências do pecado de Israel. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão sofrendo a ira do Senhor por causa dos seus muitos pecados, dos anos que foram passando e que eles foram se esquecendo do Senhor, rejeitando a palavra. E o Senhor foi sendo longânimo, foi sendo longânimo mesmo, né? Tardio em se irar. Mas a ira de Deus chegou para eles naquele tempo e a ira do Senhor vai chegar também no final dos tempos, na volta de Jesus. Então esse é o cenário que eles veem, né? De total destruição. Foi chegando um tipo de principado pior do que o outro, né? Que são os gafanhotos aqui que eles falam. São tipos de demônios, né? Tipos de principados e potestades que vão destruindo uma após a outra, né? O que sobra de uma, a outra vem e termina de destruir. É isso que o Senhor estava falando. Capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, que o grito de alerta seja ouvido no meu santo monte, que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando. Ele está próximo. É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como a luz da aurora. Como é grande e poderoso esse exército! Nunca se viu nada parecido e jamais se verá algo semelhante nas gerações futuras. À frente deles e à sua volta marcha o fogo. Antes de eles passarem, a terra parece o jardim do Éden em toda a sua beleza. Depois que eles passam, parece um deserto arrasado. Eles destroem tudo, nada escapa. Eles se parecem com cavalos e são igualmente velozes. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. Ouçam o barulho que fazem, semelhante aos dos carros de guerra, ou ao som do fogo queimando um campo, ou também a um grande exército entrando em formação de combate. O medo toma conta dos povos que esperam. Seus rostos ficam pálidos de pavor. Eles atacam como uma divisão de infantaria, escalam as muralhas das cidades como soldados escolhidos e bem treinados. Marcham sempre em frente, sem desviar-se do curso. Eles não se atropelam. Cada um fica no seu próprio lugar e não há arma que possa detê-los. Lançam-se de repente sobre a cidade, sobem pelas paredes e invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor comanda esse exército com um grito. Este é o seu poderoso exército e todos obedecem às suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa, terrível. Quem poderá suportá-lo? Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas.
Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Quem sabe? Talvez Ele ainda mude de ideia e resolva abençoá-los, dando boas colheitas a vocês. Assim será possível oferecerem ao Senhor, o seu Deus, ofertas de cereais e ofertas de vinho. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum santo e reúnam todo o povo para uma reunião solene. Que venham todos, reúnam os anciãos, as crianças e até mesmo os que mamam no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar, chorando, e façam a seguinte oração: Senhor, poupe o seu povo, não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos pagãos, para que não digam: onde está o Deus deles? Então o Senhor terá misericórdia do seu povo e pela honra de sua terra mostrará o seu zelo. O Senhor respondeu ao seu povo: Vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho novo e azeite suficientes para acabar com suas necessidades. Vocês nunca mais serão motivo de zombaria entre os povos. Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta, e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto, e a outra metade para o Mar Mediterrâneo, e o cheiro dos corpos apodrecidos encherá a terra. O Senhor tem feito grandes coisas em favor de vocês. Não tema, meu povo. Alegrem-se todos, alegrem-se muito, porque o Senhor tem feito grandes coisas por vocês. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos voltarão a ficar verdes. As árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras florescerão mais uma vez. Alegrem-se, ó povo de Sião, alegre-se no Senhor, o seu Deus, pois as chuvas que ele manda são provas da sua justiça. As chuvas do outono e da primavera voltarão a cair como antes. As eiras ficarão cheias de trigo novamente, e os tanques de espremer se encherão de vinho novo e de azeite. Eu devolverei a vocês as colheitas devoradas pelos gafanhotos, o grande exército dos migradores, dos saltadores e dos cortadores que eu enviei contra vocês. Mais uma vez, vocês terão comida até ficarem satisfeitos. Louvem ao Senhor, o seu Deus, que fez milagres a favor de vocês. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. Assim vocês saberão que eu estou no meio do meu povo Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não existe outro Deus. O meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que pedir socorro ao nome do Senhor será salvo. Até mesmo no Monte Sião, em Jerusalém, alguns escaparão, assim como o Senhor prometeu. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Capítulo 2 mostra então, esse desafio que será ver todas essas coisas acontecendo, esse grande exército invadindo, Jerusalém, mais precisamente ali, a luta, que se travará no monte, em Jerusalém, no Vale de Cedron, que é onde vai haver essa batalha, essa grande batalha. E quando começa falando aqui, a impressão que a gente tem é de um exército inimigo, mas em seguida a gente vê que é o próprio Senhor com o seu exército. É o exército do Senhor quem está chegando. E o barulho dele parece um barulho de como se fosse uma floresta queimando, ou uma cavalaria se colocando em prontidão para a guerra. Gente, imagine o barulho que vai acontecer na volta de Jesus, com ele vindo nas nuvens, com o seu grande exército
para essa grande batalha que vai acontecer, né, na volta de Jesus. Então o profeta Joel, ele está profetizando não só para aquele tempo, algumas coisas já se cumpriram no momento em que Israel realmente foi invadido e houve toda essa tristeza com a morte de muitas pessoas, com a fome, com as pestes, mas ele estava falando muito mais de um tempo futuro realmente. A profecia de Israel se cumpre com toda a sua plenitude na volta de Jesus, e não naquela época. Peraí, gente. A gente tem Joel, falando de coisas escatológicas, e no final, então, ele profetiza, né, a grande profecia que a gente vê muitas pessoas lendo e que tiram desse contexto da profecia como um todo, né, que fala que naquele dia o Senhor derramaria, né, depois disso, né, depois de toda essa batalha, depois de toda essa situação, o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. Gente, depois do quê? Depois dessa grande batalha, né? Então, eu acredito que seja muito mais uma profecia realmente para depois da volta de Jesus, onde realmente todos os povos vão poder ter essa plenitude do Senhor, né? Essa plenitude da presença de Deus no nosso meio, e todas as nações vão poder realmente vir até o Senhor, adorá-lo, né? Tem muitas coisas inseridas nessas profecias aqui de Joel. É um livro extremamente pequeno, mas que, se estudado de forma profunda, a gente retira tantas coisas a respeito principalmente da volta de Jesus, ou da época antes da volta de Jesus, né, que ele está falando. Capítulo 3. Naquele tempo, quando eu devolver a Judá e Jerusalém sua antiga prosperidade, diz o Senhor, ajuntarei os exércitos do mundo no vale onde o Senhor julga, e castigarei os povos por maltratarem o meu povo, por terem espalhado a minha herança entre as nações e por terem repartido a minha terra. Eles dividiram o meu povo como se fossem seus escravos. Trocaram um rapaz por uma prostituta e uma menina por vinho suficiente para se embriagarem. Tiro e Sidom nem tentem interferir. E vocês, cidades da Filístia, estão pensando em se vingar de mim? Cuidado, porque eu também estou pronto a contra-atacar e me vingar de vocês. Vocês carregaram a minha prata e o meu ouro, todos os meus preciosos tesouros, e os puseram em seus templos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, que os levaram para longe de sua terra natal. Mas eu os trarei de volta de todos aqueles lugares para os quais vocês os venderam, e farei com vocês o que vocês fizeram com eles. Venderei seus filhos e filhas ao povo de Judá, e eles os venderá aos sabeus, uma nação muito distante. Assim diz o Senhor. Anuncie isso em toda parte. Preparem-se para a guerra. Convoquem seus melhores soldados. Ajuntem todos os seus exércitos. Aproximem-se e ataquem. Derretam os seus arados. Façam deles espadas. E transformem suas foices em lanças. Que até os fracos digam: eu sou forte. Ajuntem-se e venham nações de todo o mundo. E agora, ó Senhor, envie os seus guerreiros. Despertem, ó nações, que venham ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. A foice deve cumprir sua tarefa, a colheita está madura. Venham, pisem o tanque de espremer uvas, pois ele está cheio até as bordas com a perversidade dessas nações. Multidões, multidões esperando no vale pela sua sentença no julgamento. O dia do Senhor está perto, no vale do julgamento. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão mais. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, e a terra e o céu começarão a tremer. Mas o Senhor é um refúgio para o seu povo, e uma força para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Em Sião, meu monte santo,
Jerusalém será minha para sempre. Virá o tempo em que nenhum exército estrangeiro a conquistará. Um vinho doce escorrerá das montanhas, e o leite vai correr dos morros. A água correrá nos leitos secos dos rios de Judá. Uma fonte nascerá no templo do Senhor, para regar o vale das acácias. O Egito será destruído, e Edom se tornará um deserto desolado, por causa da violência contra o povo de Judá, pois derramaram sangue inocente. Judá, porém, prosperará para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Eu vingarei o sangue do meu povo. Não me esquecerei da culpa dos que os maltrataram, pois Jerusalém é o meu lar, junto com o meu povo. Capítulo 3 fala, desse lugar de julgamento que o Senhor vai trazer sobre as nações. Tá falando sobre a guerra do Armagedon, tá? A grosso modo, é disso que o texto está falando. Se você perceber, o Senhor está falando do julgamento que ele vai fazer sobre as nações que venderam, o seu povo, fizeram deles escravos, maltrataram, O Senhor vai falar que ele viu tudo isso, e por isso, e porque aquele lugar é o lugar que ele escolheu para estabelecer o seu trono, colocar o seu templo poderoso nos últimos dias. Lembra que a gente leu em Ezequiel, no finalzinho, sobre as medidas do templo e sobre tudo que Deus vai fazer? É sobre esse lugar, sobre esse templo que o Senhor está dizendo que a presença dele vai se estabelecer em Jerusalém. E por causa disso, porque ele escolheu esse povo, porque ele escolheu essa nação, porque ele escolheu esse lugar, é que ele vai julgar todas as nações que fizeram mal contra o seu povo. Amém? O livro de Joel é pequeno, mas eu posso garantir para vocês que seria um livro para a gente estudar pelo menos aí uns 3 meses seguidos. Por quê? Porque tem muito contexto, principalmente escatológico aqui dentro, sobre a volta de Jesus. Então a gente olha para essas profecias, e se a gente for para o livro de Daniel, para o livro de Isaías tem um pouco, para o livro de Apocalipse, então a gente encontra muita referência cruzada, que eles falam, nesses outros livros a respeito dessas profecias que Joel está fazendo aqui no seu livro. Amém, queridos? Deus abençoe, que vocês possam meditar aí nesse livro bem pequenininho, São só 3 capítulos, então se vocês tiverem um tempinho a mais aí, façam isso, leiam com calma, tirem aí, alguns versículos, grife aí, deixa o Senhor ministrar o coração de vocês, eu tenho certeza que Ele tem muito a ensinar aos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Amanhã a gente começa justamente o livro de Daniel, tá? Então a gente vai começar esse livro que é bem profundo também a respeito de Israel e das outras nações, do que Deus vai começar a fazer, a partir da Babilônia. Então a gente vai ver bastante profecia também a respeito daquele tempo e do tempo do fim aqui também dentro do livro de Daniel. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.